Eu quero ler com vocês. Eu falei hoje de manhã, eu não sou muito de ler vários textos, né? Eu costumo ler um texto e então discorrer sobre esse texto, sobre esse assunto. Mas eu queria convidá-los a ler junto comigo 3 textos, só que eles falam da mesma coisa, do mesmo assunto, do evento, da ocasião em que Jesus caminhou sobre as águas. E por que ler os 3? Porque cada evangelista, tanto João, quanto Marcos, quanto Mateus, eles acrescentam detalhes, um ao texto do outro, que eu acho que contribui para a nossa compreensão nessa noite. Então, vamos começar por João. Se você tiver sua Bíblia aí, seu tablet, seu telefone, eu não sei, mas enfim, se tiver uma Bíblia, João capítulo 6, versículo 16 até o 21, é a nossa primeira leitura. João 6, 16 ao 21. Depois nós vamos ler Marcos e, por último, Mateus. Diz assim: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre as águas, sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia a qual se dirigiam. Agora, Marcos, vamos voltar um pouquinho, Marcos capítulo 6 também, a partir do verso 45. Marcos 6, 45. É um relato do mesmo episódio de Jesus caminhando sobre as águas. Nós vamos ler Marcos 6, 45 até o 53. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, e então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, e ali amarraram o barco. E agora, por último, Mateus capítulo 14, verso 22 em diante. Mateus 14, 22 até o 33. De Mateus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, a multidão subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. E então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Vamos orar por um minuto.
Pai, obrigado, Senhor, por tudo que já ofertamos, entregamos ao Senhor nesta noite, como adoração, como louvores ao Senhor, e que o Senhor tenha recebido, se agradado, Senhor, e se alegrado de tudo que ofertamos ao Senhor. Obrigado por sua presença aqui, nessa hora em que vamos ouvir a sua palavra, Pai. Eu te peço que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, nos conduza, Senhor, abra o nosso entendimento, o nosso coração para recebermos a sua palavra, a sua mensagem de vida, e que o Senhor, através de mim, amigo Espírito Santo, possa usar-me para, de maneira clara, de maneira objetiva, transmitir a sua mensagem aos meus irmãos, Pai. Muito obrigado por esta noite, fala conosco, permaneça conosco, nos instrua, nos encoraje, Pai, por meio da sua palavra. Nós oramos isso em nome de Jesus, amém. Amém. Todos nós fomos chamados, nós que estamos aqui, mas também toda a humanidade, na verdade, de certo modo, nós fomos chamados para andarmos com Jesus, e eu creio que ao respondermos ao convite de seguir a Jesus, nós devemos estar preparados para uma grande aventura. A maior aventura que um ser humano poderia experimentar, ou pode experimentar, eu creio, é poder andar com Jesus. Isso é extraordinário e é algo incrível poder caminhar com o Criador, poder se comunicar, interagir com Deus e viver essa grande aventura com Deus, mesmo estando aqui num mundo caído, num mundo sujeito ao pecado, e nós sujeitos também ao pecado, mas podermos andar com Deus, isso é uma grande aventura. Mas como toda aventura, nós estamos sujeitos a corrermos riscos, a errarmos o percurso, quando não olhamos para o nosso guia, para aquele que estamos seguindo, no caso, o nosso Senhor. Estamos sujeitos a passarmos por sofrimento, por exemplo, por dores, por dificuldades, mas a despeito de tudo isso, andar com Jesus torna-se uma grande aventura, simplesmente pelo fato de sabermos que Ele passa conosco todos esses momentos, inclusive também momentos bons, momentos de alegria, momentos de conquista. Nós temos um Deus que anda conosco, independente das circunstâncias e das situações, se elas são adversas ou se elas são favoráveis, positivas a nós. Nós temos um Deus que caminha conosco, e isso faz da caminhada com Jesus uma grande aventura, saber que Ele participa conosco em todos os momentos da nossa vida. Porém, nós, por sermos tão limitados em nossa compreensão e estarmos tão suscetíveis a não sabermos interpretar corretamente as situações que nos envolvem, que nos sobrevêm, por vezes não identificamos o caminhar de Jesus conosco na nossa vida e acabamos por perder a parte dessa grande aventura. Nós temos limitações em interpretar as situações ao nosso redor, principalmente quando elas são adversas, quando elas não são favoráveis. Nesses momentos, a tendência é que nós não identifiquemos Jesus caminhando conosco. Nós temos dificuldade de compreender Jesus caminhando conosco em meio à dificuldade, à luta, à adversidade. E isso é por causa da nossa limitação. Quando as coisas vão bem, é mais fácil perceber Jesus, é mais fácil ser grato, é mais fácil louvar ao Senhor. Mas quando as coisas estão ruins, nós tendemos a não identificarmos muito o caminhar dele conosco. E por que eu digo isso? Porque eu já disse, nas primeiras palavras, que caminhar com Jesus não significa ausência de problemas. Caminhar com Jesus não significa viver uma vida completamente feliz, completa em tudo e que não há adversidades. Haverão momentos na nossa vida de angústia, de sofrimento, de dor, de perdas, e tudo isso envolve a caminhada cristã. Mas Jesus participa disso em todos os momentos, participa conosco em todas as situações. Eu costumo dizer que estar no centro da vontade de Deus, que é algo que nós oramos, desejamos, cantamos, queremos estar no centro da sua vontade. Estar no centro da vontade de Deus não é necessariamente o lugar mais seguro do mundo para se estar. Não porque Deus não possa nos guardar, mas nós vemos vários homens da Bíblia que andaram no centro da vontade do Senhor, que procuraram andar corretamente em tudo que o Senhor ordenou e convidou-os para andar, e ainda assim eles viveram martírios, sofrimentos, dores,
perseguições, mortes, e se nós lermos a lista dos hebreus, relatada em Hebreus, nós vamos ver quantos foram cerrados ao meio, mortos, decapitados e tudo mais. E são homens que andavam no centro da vontade de Deus. Então não estou desencorajando vocês a não desejarem estar no centro da vontade de Deus, mas o que eu quero dizer é que, mesmo vivendo assim, no centro da vontade, fazendo toda a vontade do Senhor, ainda assim não significa que não teremos lutas, que não teremos adversidades. Por fim, nós devemos saber que caminhar com Jesus envolve risco, envolve medo muitas vezes, envolve agonia, mas é exatamente pelo fato de Ele andar conosco também, e participar conosco dos nossos sofrimentos, das nossas agonias, que faz valer a pena correr o risco, faz valer a pena entrar nessa grande aventura com Jesus, e caminhar com Ele, a despeito de tudo isso, já é uma grande aventura, e vale a pena. Jesus, uma pergunta, Jesus nos coloca em risco? Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso, não precisa responder para mim, mas o que vocês acham? Jesus, ele provoca ou ele cria situações onde nos coloca em risco, em aflição, em adversidade, e se sim, se ele faz isso, por que ele permite e para que ele faz isso? Eu espero que até o final dessa mensagem a gente consiga de alguma maneira responder a isso, mas o fato é que eu queria começar a nossa reflexão sabendo que estamos numa aventura com Jesus, essa aventura envolve também adversidades, e vamos tentar descobrir se essas adversidades vêm sempre de Satanás, do inimigo das nossas almas, e ele age sim, se são por escolhas erradas que nós fazemos, e isso também é possível, ou se o Senhor também provoca situações assim, porque nós temos a tendência de atribuir tudo que é ruim ao coisa ruim, né? Mas no texto que nós lemos, nós vamos tentar ver isso e encontrar algumas respostas. Qual era o contexto desses 3 textos que nós lemos, que relatam uma única situação? Qual era o contexto aqui vivido naqueles dias por Jesus e os seus discípulos? O ministério de Jesus naquela época, em que foi relatado aqui, o ministério de Jesus estava crescendo em toda a região da Galileia, e as regiões vizinhas a Jerusalém, e a sua fama crescia a cada dia. Aproximadamente, já com certeza, há mais de 1 ano, Jesus já estava caminhando com seus discípulos e pregando as boas novas do reino de Deus. Ele já havia escolhido, portanto, os seus 12 discípulos, aqueles que o acompanhariam durante a sua caminhada, o seu ministério. E João Batista, aquele que havia preparado o caminho do Senhor, anunciado a vinda do Messias e, por último, havia batizado Jesus e proclamado publicamente que Jesus era o Messias esperado, esse João acabara de ser decapitado a mando de Herodes e acabara de ser sepultado. Por aqueles dias, João Batista tinha sido morto, decapitado e sepultado. Enquanto isso, por causa da fama de Jesus, que crescia a cada dia, iniciava-se então muitos rumores e muita especulação acerca da identidade de Jesus. O contexto que nós lemos, bem nessa época, acontecia essa especulação, esses rumores acerca da identidade de Jesus, de quem era Jesus, e todos comentavam sobre isso, já que a fama dele estava crescendo. O próprio Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 14 em diante, ele vai dizer que, ouvindo sobre a fama de Jesus, muitos começaram a afirmar que João Batista havia ressuscitado dos mortos, e que estava agora operando milagres por intermédio de Jesus. Outros ainda afirmariam que Jesus era Elias, que tinha ressuscitado, ou que tinha voltado, ou que o espírito de Elias estava em Jesus, enquanto outros sugeriam que ele era apenas um profeta, mais um profeta que havia aparecido em Jerusalém. E a confusão era tanta acerca da identidade de Jesus, que Marcos vai dizer que até Herodes duvidou e não entendia o que estava vendo, já que ele mesmo havia mandado decapitar João. Ele entrou em parafusos ao perguntar aos seus assessores: como pode aquele homem que eu matei estar de volta agora? E ele começa a questionar isso. Como então ele poderia estar operando milagres por meio de Jesus se eu o decapitei? Tamanha era a confusão acerca da identidade de Jesus naqueles dias. Mas essa confusão também, ela não se dava só nas pessoas que estavam em torno, nas pessoas do palácio, na multidão que seguia Jesus, ou até mesmo aqueles que não o seguiam, como os fariseus e outros.
Mas essa confusão também estava na mente e no coração dos seus próprios discípulos. Nós vamos ver, e diversos textos vão mostrar e deixar claro isso, que os próprios discípulos de Jesus, até as vésperas da sua morte, tinham dúvidas ainda a respeito da sua identidade. Mas Jesus queria revelar a eles quem ele era. Os discípulos tinham também dúvida a respeito disso, e Jesus queria mostrar a eles quem ele era. Começaria então a se revelar a eles. Para ajudar, segundo as narrativas que lemos, logo após o sepultamento de João Batista, Jesus deixa os seus discípulos, isso está, por exemplo, em capítulo 13 de Mateus, ele deixa os discípulos, pega um barco e navega sozinho para um lugar deserto, e não permite que seus discípulos sigam ele. Imagine esses discípulos nessa confusão toda, sem saber o que estava acontecendo. Aquele que havia anunciado que Jesus era o Messias acabara de ser decapitado, todo o povo estava confuso acerca da identidade de Jesus. Eles estavam cheios de esperança, pensando: encontramos o Messias, o Salvador, ele vai restituir o reino a Israel, ele vai expulsar os romanos e vai reinar em Israel, porque essa era a expectativa deles até o dia da morte de Jesus. Então eles começam a ter tanta esperança, só que de repente essa pessoa que andava com eles, com quem eles já estavam se acostumando e estavam depositando toda a sua esperança, de repente, no meio da confusão de seus corações e suas mentes, Jesus pega um barco e vai para um lugar deserto e fala: eu quero ficar sozinho. E não sei se Jesus queria refletir acerca da perda de João Batista, que era o seu primo, não sabemos, mas Jesus estava provocando aqui uma situação. Na sequência, após Jesus partir, os discípulos também partem à sua procura no final da tarde. E o texto no capítulo 13 de Mateus vai dizer que, findando a tarde, os discípulos encontraram Jesus. Eles atravessaram todo o mar da Galileia, foram até onde ele estava e o encontraram, cercado por uma multidão que só de homens tinha 5.000 pessoas cercando Jesus, fora mulheres e crianças. Eles estavam famintos. Jesus então recebe os seus discípulos e pede a eles que alimente a multidão. Eles ficam de cara com isso, como assim, né? Onde nós vamos comprar comida? Não tem padaria, não tem mercado. E aí Jesus faz o milagre que todos nós sabemos, multiplica pães e peixes e alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Todos se alimentam, sobram cestos de pães e um milagre incrível acontece no deserto. Após isso acontecer, por isso que nós lemos em 2 dos textos que lemos, que logo em seguida, ou seja, logo após esse milagre acontecer, logo após uma multidão ser alimentada, e os discípulos participaram desse milagre, o mais incrível é que nas narrativas dá para perceber que Jesus entregou os pedaços de pães de pão nas mãos dos discípulos, e eles mesmos é que partiam e iam dando àquele povo que estava sentado ali. Eles participaram ativamente de um milagre, estavam felizes, encontraram aquele que eles estavam seguindo, só que Jesus vai frustrá-los de novo. Jesus vai outra vez fazer uma proposta que eles não esperavam. Jesus, após realizar o milagre, os discípulos participaram disso. Logo após esse incrível milagre, Jesus vai outra vez deixá-los e vai dizer: sigam em frente, peguem o barco, voltem para de onde vocês vieram e me deixem aqui sozinho. Jesus queria levar, na verdade, esses discípulos a um novo nível de fé, mas principalmente Jesus queria revelar a eles quem ele era. Jesus iria entrar na confusão desses discípulos, nas suas mentes, na sua confusão que envolvia suas mentes, para mostrar a sua glória a eles. Jesus não faz nada que não tenha uma razão maior, e no fim de todas essas provocativas de Jesus, ele sempre será glorificado, o seu nome será honrado. Jesus então insiste para que eles entrem num barco e retornem para o outro lado do mar da Galileia. Imaginem só isso, aquele que até então iria libertá-los, e segundo o pensamento deles iria restaurar o reino a Israel, agora por 2 vezes quer deixá-los sozinho. Vai dizer aos seus discípulos que quer ficar sozinho e obriga eles a entrarem no barco e o deixarem. E por que eu digo obrigam? Porque a palavra grega usada por Jesus que nos textos foram traduzidas por Jesus insistiu, na verdade ela pode ser traduzida também e principalmente por obrigou. Jesus obrigou os 12 homens, os 12 discípulos dele a entrarem num barco
e retornarem para o lugar de onde eles vieram. Isso para eles deve ter sido muito frustrante. Deve ter sido muito frustrante porque eles queriam ficar com o Senhor. E de repente Jesus obriga, quando o texto diz que ele insistiu, dá para imaginar que pelo menos mais de uma vez Jesus teve que dizer a eles: cara, não recusa, mas entre, eu estou mandando. E obrigou os caras a entrarem num barco. Tudo isso só contribuiu para aumentar a confusão daqueles homens, pois não estavam entendendo mais nada depois desse episódio. Marcos vai dizer que eles estavam com seus corações endurecidos, e o texto nós lemos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Eles estavam completamente em parafusos, porque não entendiam o que estava acontecendo naquele deserto. Sabe que muitas vezes, isso é uma pequena aplicação para nós, muitas vezes quando estamos confusos acerca de Jesus, da sua identidade, de se Ele é de fato o nosso Senhor, se Ele anda conosco, se Ele é o nosso Salvador, quando temos essas dúvidas em nossos corações, até mesmo um milagre, até mesmo uma grande provisão do Senhor, uma grande manifestação do seu poder, pode apenas contribuir para aumentar as nossas dúvidas, e foi isso que aconteceu com os discípulos. Não foi Jesus que provocou essa dúvida, mas a dúvida aumentou porque eles não conheciam com quem eles estavam andando, eles não tinham certeza de quem era Jesus, aquele com quem eles andavam. Jesus então os obriga a entrar num barco e remar em dúvida, no sentido contrário. Eles então obedecem a Jesus, entram no barco e começam a navegar. A noite cai, o texto vai dizer que eles partiram ao entardecer, no finalzinho da tarde, eles entram num barco, começam a remar, e a noite cai e acontece o que eles não esperavam. Uma tempestade os alcança no meio do mar da Galileia, e aqueles 12 homens começam a remar contra o vento sem obter nenhum êxito, até que chegando à alta madrugada, que na tradução, ou melhor, no texto original, quarta vigília da noite é entre 3 e 6 da madrugada, esses homens estão ali ainda remando, e o texto que nós lemos diz, um dos textos que lemos diz que Jesus estava vendo eles, de onde ele estava orando, Jesus via os seus discípulos remando com dificuldade, e João vai mais além, João vai dizer que esses discípulos não tinham remado nem sequer 5 ou 6 quilômetros no máximo. 5 ou 6 quilômetros é muito pouco, para 12 homens remando um barco, desde o entardecer até o período das 3 às 6 da madrugada. Esses caras remaram por horas, sem sair do lugar, sem conseguir avançar 1 metro sequer. E Jesus, orando num monte, segundo o próprio texto, assistia a isso, via isso acontecer. Eles não sabiam, mas Jesus sabia que eles precisavam passar por isso. Jesus precisava levar esses homens a um nível maior da revelação do Pai, e foi essa maneira que o Senhor encontrou de fazer isso. E aqui já de certo modo está respondida a primeira pergunta que eu fiz, se Jesus nos coloca em situação difícil às vezes ou não. Nesse caso dos discípulos, Jesus sendo Deus, ele sabia que naquela madrugada haveria uma tempestade no mar da Galileia, haveria um vento forte, contrário, e ele mesmo sabendo disso, ele insiste e vai além, obriga os discípulos a entrarem num barco e remarem rumo a essa tempestade. Mas tudo isso, Jesus queria ensinar uma lição a esses discípulos. Mas o que é bom de perceber, dentre tantas coisas, é que Jesus fez isso sim, mas ele subiu num monte, e o próprio texto diz que ele ficou olhando os seus discípulos. Que isso nos mostra que em meio às nossas lutas e dificuldades, Jesus nos assiste, não simplesmente assistindo de camarote, mas participa, e no momento oportuno, no momento exato de necessidade maior, extremo, ele virá em nosso socorro, como ele foi em socorro desses discípulos. Muitas vezes, Jesus irá nos surpreender naquilo que mais achamos que sabemos, naquilo que nós dominamos. Cada um de nós aqui tem habilidades diversas, e sejam elas profissionais, ministeriais ou não, mas nós temos habilidades, nós podemos dizer, disso aqui eu entendo, disso aqui eu manjo, deixa comigo que eu faço. Nós somos bons em algumas coisas, e às vezes ele vai nos fazer perceber que dentro disso que nós entendemos tanto, nós podemos ser surpreendidos. Mas não para nos humilhar, ele não faz isso para nos humilhar, mas para mostrar que
com Ele nós podemos ir além daquilo que podemos achar, que achamos que somos capazes. Jesus quer nos levar sempre a um nível maior, até mesmo naquilo que você entende muito, naquilo que você conhece muito. Se você é um profissional e na sua área você se considera um bom profissional, saiba disso. Em Jesus você pode ir além, você pode superar expectativas humanas, as suas próprias, das pessoas que estão à sua volta, porque Jesus faz isso. Ele quer nos mostrar assim, e muitas vezes a maneira que Ele vai fazer isso, é nos colocando em confronto direto, em conflito direto, com essa situação que nós entendemos tanto. Aqueles discípulos naquela noite, eles teriam um discipulado radical com Jesus. Naquela noite Jesus iria mostrar a eles a sua glória, e revelar a eles, não somente se revelar como o Messias, mas como Deus, o Deus que havia vindo ao mundo tabernacular com os homens, habitar com os homens. E ali estavam homens que, na maioria deles, eram pescadores, que dominavam muito bem um barco, um remo, dependendo das condições da água, eles também controlavam, porque eles navegavam para onde eles quisessem navegar. Eles entendiam muito bem daquela situação, mas Jesus fez com que esses homens ficassem horas e horas, sem ter controle sobre aquilo que mais eles confiavam que sabiam fazer, porque Jesus queria ensinar a eles uma lição. Lembre-se disso, muitas vezes, principalmente no início da nossa caminhada cristã, nós vamos confiar nas coisas que nos são ensinadas, mas Jesus quer nos levar além, e nós precisamos deixar que Ele faça do jeito dEle, que nós possamos aprender diretamente com Ele. Uma outra coisa que acontece quando nós estamos começando a caminhar com Jesus, e às vezes isso dura por muito tempo, é que nós iremos crer nele, em Jesus, muito pelo que dizem que Ele é. Quando nós conhecemos a Jesus, naturalmente, ou quase sempre, alguém nos leva para Jesus, e essa pessoa vai nos ensinar acerca dele, vai falar acerca de quem é Jesus, e nós vamos começar a ter uma ideia de quem é Jesus, por aquilo que é dito a nós, que é ensinado a nós. Nós vamos ouvir muito sobre Jesus, mas assim como aqueles discípulos que ouviram e acreditavam que Jesus era o Messias, somente porque João Batista afirmava categoricamente que ele é o Messias, e os discípulos só sabiam que ele era o Messias por causa de João. João agora havia morrido. João não estava ali para dizer e afirmar todos os dias que Jesus era o Messias. Isso contribuiu para a confusão deles. Quem vai afirmar agora? Isso significa que todos nós, ou para todos nós, sempre chega um tempo onde Jesus começa a se revelar a nós diretamente como indivíduos. Isso não quer dizer que você não vai mais precisar ouvir outras pessoas, ser instruído, ser ensinado acerca das coisas de Deus e acerca de Deus, mas significa que é o desejo do Senhor, é desejo de Deus, que todos nós cresçamos nele, que o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, e conhecemos profundamente o seu coração, diretamente como indivíduos. Ele quer se mostrar a nós, a cada um de nós, como corpo, como comunidade, mas também como indivíduos. E às vezes vai chegar o tempo para todos nós, onde nós vamos começar a ter as nossas experiências com o Senhor. E esse era o ponto. Jesus iria se revelar de uma outra maneira, levar os discípulos a um outro nível de revelação de quem Ele era. E Ele queria fazer isso daquela forma. Foi a maneira que Ele encontrou de fazer isso com os discípulos. Então, pense nisso. Em momentos extremos da nossa vida, em momentos onde na verdade parece que Jesus se foi, muitas vezes Ele está nos treinando para que possamos conhecê-lo melhor, para que possamos percebê-lo em meio às dificuldades, em meio à nuvem que fecha a nossa visão e nós não conseguimos mais percebê-lo. Ele está, na verdade, querendo que nós tenhamos as nossas próprias experiências. Muitas vezes alguém não vai mais mostrar o caminho para você chegar a Jesus, mas você vai começar a descobrir, porque Ele vai começar a te atrair para Ele, e isso todos nós precisamos passar, porque isso vai nos fazer crescer no Senhor, ter as nossas próprias experiências e a nossa própria revelação de quem Jesus é para nós, de fato, que Ele é o nosso Senhor. Jesus então se revela como Deus. O objetivo dele era mostrar sim que Ele era o Filho de Deus, o Messias enviado por Deus, mas que Ele era o próprio Deus encarnado. E essa era a dificuldade de todos os judeus, acreditarem que Jesus era o Deus encarnado. Filho de Deus já era um absurdo. O próprio Deus, então, nem pensar em acreditar num negócio desse. Mas era isso que Jesus queria mostrar que Deus
tinha vindo habitar com os homens que abandonaram Deus, que viraram as costas para Deus no Éden, no pecado. Deus queria se reconciliar com sua humanidade, com a humanidade, com sua criação, vindo até nós. E aí ele vai começar a se revelar aos discípulos. Ao verem Jesus, os discípulos ficaram apavorados, conforme nós lemos, e confundem Jesus com um fantasma. É verdade que naquela época havia uma lenda que dizia que apareciam fantasmas à noite no mar da Galileia. Não era uma lenda, uma história dos judeus, mas era das religiões pagãs. E eles, sendo judeus, eles acreditaram nisso nessa hora. Eles confundem Jesus com um fantasma. E aqui vem uma primeira lição para as nossas vidas, uma primeira aplicação direta. É que quando nós estamos numa tempestade ou num problema, em meio a lutas, a dificuldades na nossa vida, sejam elas de que maneira for, seja de que origem for, nós tendemos a não reconhecermos Jesus em nossas vidas. Como já disse, nós não vamos ver Jesus, nós não vamos reconhecer, vai parecer que Ele não está conosco. Muitas vezes, em meio às dificuldades, vai parecer que Jesus viajou e não volta mais. Passagem só de ida, e parece que Ele se foi e não fala mais conosco. Quem nunca teve um momento de silêncio assim, principalmente em meio às dificuldades? Eu não falei isso de manhã, e eu já falei isso aqui diversas vezes, mas eu gosto muito dessa analogia e eu quero repetir. Jesus, Ele tem sempre o intuito, o desejo de nos levar a conhecê-lo mais e mais, nos levar a lugares altos nele. E o Jason Upton, uma vez, ele falou aqui na igreja sobre esse exemplo. Quando Pedro e os outros discípulos estavam com Jesus num monte, e Jesus foi transfigurado, a primeira coisa que os discípulos fizeram foi dizer: vamos construir tendas aqui e vamos habitar aqui para sempre. E todos nós gostamos muito dessa ideia de habitar na presença do Senhor, nos altos montes, e às vezes nós temos uma fase assim, né? Às vezes dura meses, anos, às vezes não sei quanto tempo, mas dura um tempo. Nós ficamos, você fecha o olho e começa a orar, você já sente Jesus, você vê Jesus, você é tocado, você vê anjos, você começa a adorar, você percebe a presença do Senhor, e essa é a ideia de estar nos altos montes com o Senhor. Mas Ele sempre quer nos levar a lugares mais altos ainda, a picos mais altos ainda, é o objetivo dEle. E aí, o Jason estava falando daquela vez que muitas vezes nós vamos estar como aqueles discípulos, querendo ficar ali para sempre, mas Jesus queria levá-los a um lugar maior. E muitas vezes Ele vai chegar para nós, nesse momento onde estamos assim, a mil com Jesus, sentindo Ele em qualquer lugar, no banheiro, onde vamos, estamos cheios de Jesus, e aí de repente Ele vai mostrar, do alto do monte onde você está com Ele, Ele vai te mostrar um monte maior, um pico maior, e vai falar: filho ou filha, quer chegar naquele lugar, quer subir num monte mais alto? E você vai dizer: sim, claro, Deus, vamos para lá agora, vamos lá, Jesus. Ele vai dizer: então, ok, me dá a tua mão. E começa a descer o monte que você estava com Ele. E às vezes, vai passar por um vale, vai passar por lugares onde parece que Ele se foi, onde não há sol, onde não há calor, onde há só frio, escuridão, você não sente mais Jesus, você ora e parece que nada acontece e tudo mais, mas você precisa perseverar e acreditar que Ele está com você, que Ele nunca nos deixou e nunca vai nos deixar. E aí você continua atravessando esse tempo. Esses períodos de vale em nossas vidas não é a maneira didática mais comum de Jesus usar para nos fazer crescer, mas eu acredito que Ele faça isso também. E aí você começa a confiar que de alguma maneira Ele está com você. E aí você continua andando nesse vale. E de repente você começa a perceber que o piso, o solo onde você está pisando, está começando a inclinar. E você começa a perceber que está subindo, que está subindo. E aí a nuvem passa, a escuridão fica para trás. E você vai ver que Jesus estava ali, de mãos dadas com você. Em momentos Ele te carregou, mas Ele está te levando para um alto monte de novo, e você vai subir, e vai ficar dias incríveis com Ele, vai viver experiências fantásticas, vai receber dEle muito, muito alimento, e vai poder descer de novo, e outra vez passar por isso, e crescer no Senhor assim. Muitas vezes o Senhor faz isso, e eu acredito que nessa noite, que os discípulos passaram por isso, de certo modo, pode ser comparado a esse exemplo da revelação de Jesus
a esses discípulos. Eles não identificaram Jesus em meio à tempestade, em meio àquela nuvem que se formou ali, com os ventos fortes batendo nas ondas. Não reconheceram Jesus, mas Jesus estava com eles. Jesus estava no monte, olhando e vendo as dificuldades que eles estavam passando. Mas vejamos qual foi, então, a resposta de Jesus diante do terror, diante da dúvida que sobreveio no coração dos discípulos. Ao verem Jesus, eles confundem Jesus com um fantasma, seja por causa da lenda, ou seja porque não reconheceram mesmo, enfim, não reconheceram Jesus. E então Jesus, ao perceber o medo deles, o terror instalado em seus corações, a primeira coisa que Jesus diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Ao dizer isso, Jesus se identifica com o mesmo nome com o qual Deus se identificou a Moisés, quando Moisés estava diante da sarça ardente no deserto, e ele perguntou: Senhor, quem eu digo que me enviou quando eu for ao faraó, ao Egito, para libertar o povo? E o Senhor respondeu: diga que eu sou, te enviou. Jesus usou o mesmo termo, eu sou, e somente Deus usava esse termo para se identificar como Yahweh, como Deus, o único Senhor, o único Deus dos exércitos. Jesus, ao ver os seus discípulos, a primeira coisa que ele diz: não temam, eu sou. Ele, apesar de no português aparecer do contrário, no texto original aparece literalmente eu sou, ego eimi, que em grego. Então, quando ele fala isso, a primeira coisa que a intenção do Senhor qual é? É que os discípulos que conheciam a palavra e sabia que somente Deus usava esse nome e se identificava através desse termo, se Jesus disse eu sou, não temam, ele estava querendo literalmente que aqueles discípulos apavorados ali reconhecessem que somente Deus fala assim, e somente Deus tem esse nome. Então é Deus que está aqui, não é um fantasma. Jesus começa a se identificar como Deus, usando o mesmo nome que o Senhor usou quando falou com Moisés, e nome que ficou tão conhecido em toda a Torá. Não bastasse isso, Jesus também, ao caminhar sobre as águas, Jesus está também se revelando como Deus. Por quê? Porque aqueles discípulos, como eu disse, eles conheciam a palavra, apesar de indoutos, apesar de não serem homens letrados, com certeza, por serem judeus, todos os sábados pelo menos, eles iam à sinagoga, eles iam a algum lugar onde os judeus da região se reuniam para ouvir a palavra de Deus, para ser lida a palavra diante deles. E eles conheciam os textos. E a palavra de Deus diz em Jó capítulo 9, versículo 8, diz o seguinte, que só Ele, o Senhor, Yahweh, só Ele é que estende os céus, e só Ele anda sobre as ondas do mar. Então, ao vir ao encontro dos discípulos caminhando sobre o mar, Jesus está trazendo uma mensagem. Jesus está dizendo quem Ele é, que Ele é o Deus citado em Jó, que somente Ele anda sobre as ondas do mar. Além de somente Ele andar sobre as ondas e vir sobre as ondas, Ele se identifica como eu sou. Então Ele está querendo mostrar aos discípulos literalmente que Ele é Deus, que Ele é aquele que havia sido prometido, que Ele é o Messias, sim, o Filho de Deus, mas que Ele é a própria expressão, a exata expressão do Pai, conforme diz o texto bíblico. Isso era tudo que Pedro precisava. Eu já condenei Pedro muitas vezes por diversas coisas que Pedro fez, cometeu de precipitações, mas nesse texto, principalmente, Pedro tem se redimido. O único entre os 12 que sacou isso primeiro foi Pedro. Ele só precisava dessas pistas, ele só precisava de algumas pistas para perceber, cara, não é um fantasma, isso só pode ser o Senhor, não pode ser outra pessoa. Ele conhecia a palavra e ele sabia que outra pessoa não andava sobre as ondas do mar, outra pessoa não faria isso. E aí Pedro faz a pergunta mais aterrorizante, talvez, para os seus 11 amigos. Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Quem diria isso? Quem falaria isso numa noite de uma tempestade,
Você consegue imaginar essa cena? As ondas batendo violentamente contra um pequeno barco. Imagine a escuridão no meio do mar da Galileia, que é um mar grande, que dependendo do ponto onde você está, você não enxerga as margens, porque realmente é muito grande a extensão. Eu não sei exatamente, não vou chutar, mas é muito grande. E a escuridão ali, o vento soprando forte, as altas ondas querendo virar o barco. E de repente Pedro diz: Senhor, se é você, me manda descer do barco e ir sobre as ondas até você, caminhar até você, ir ao teu encontro. Às 3 horas da manhã, entre 3 e 6, cansados de tanto remar, imaginem a nuvem que cobria aquele lugar com o vendaval, o vento batendo sobre as ondas. Pedro, um pescador simples, que sabia muito bem o que poderia acontecer se ele descesse daquele barco, ele resolve arriscar, correr um risco e caminhar na direção do Senhor. Veja que ao dizer: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, Pedro não tinha certeza nenhuma. Pedro não sabia se era de fato Jesus. Ele não tinha como saber. E por isso ele diz: se é você, me manda ir sobre as águas, me manda ir ao teu encontro. Quem faria isso? Sabe que aqui está uma outra grande lição para nós. Como eu disse, em meio às tempestades da vida, em meio às dificuldades, por vezes, não vamos reconhecer Jesus. Nessas horas, nós temos que fazer como Pedro. Pedro não via Jesus, não enxergava, não o reconhecia, mas Pedro confiou no quê? Na palavra. Simplesmente na palavra que diz que ele é, e por causa da ação de Jesus de caminhar sobre as águas. Muitas vezes na minha e na sua vida nós não vamos ver Jesus, nós vamos estar naquele vale que eu disse. É nesse momento que você precisa conhecer a palavra e se agarrar nela. E o que diz a palavra, dentre tantas e tantas coisas? A palavra diz que Deus é bom, que Deus é fiel, que Ele é justo, que Ele é galardoador dos que o buscam, que Ele é cheio de graça, que Ele é cheio de amor, que Ele nunca nos deixou e nunca vai nos deixar, que Ele estará conosco até a consumação dos séculos, que Ele tem prazer em nos abençoar, que Ele é um Pai bom, amoroso, gracioso, que Ele veio a nós, que Ele deu a sua vida por nós e deseja nos salvar inteiramente e habitar conosco através do Seu Espírito Santo e tantas outras coisas. Então, no momento de dificuldade, quando você não vê o Senhor, se agarre na palavra, como Pedro fez. E ele se agarrou na palavra. De onde veio essa coragem? O que levou Pedro a tomar essa atitude? Aqui nós encontramos essa lição de confiar na palavra, a segunda lição desse texto. Pedro fez isso, se agarrou na palavra. Ele não era muito corajoso. Pedro confiou apenas no que o Senhor disse, e que aquele que dizia: eu sou, e aquele que disse isso naquela madrugada angustiante, vinha ao encontro dele sobre as águas. Por isso ele identificava como seu Senhor. Vejamos ainda um outro detalhe desse texto que nos ajuda a encerrar de vez as nossas dúvidas a respeito da narrativa, principalmente de Marcos. Marcos vai acrescentar um detalhe, e nós lemos isso, você pode ler aí depois. Marcos vai acrescentar um detalhe no texto, na narrativa, que a princípio pode trazer dúvida ao nosso coração, à nossa leitura. Mas, na verdade, trata-se de algo muito esclarecedor e colabora para uma maior compreensão da ação de Jesus naquela noite na vida dos discípulos. E o que é que Marcos diz? Marcos vai dizer que Jesus os viu remando com dificuldade, de onde ele estava, ele viu, e então foi até eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Isso causa um pouco de confusão. Esse é um ponto intrigante e nos faz pensar: por que Jesus está passando pelos discípulos? Como quem iria deixá-los para trás no meio da tempestade. Mas esse texto, na verdade, guarda um grande segredo, e ele é revelador para nós. Porque se pensarmos simplesmente que Jesus está passando, a ponto de passar, vai parecer mesmo que Jesus está vendo, vamos apostar quem chega primeiro nessa noite, né? E ele vai sobre as águas, e está tirando onda, literalmente, com seus discípulos. Mas ao atentar para esse detalhe, ao escrever essa palavra, Marcos, na verdade, ele quer chamar a nossa atenção para algo muito maior que estava acontecendo ali naquela noite. Marcos vai usar uma palavra grega, você já pode esquecer assim que eu disser, parerhomai, é um verbo grego que significa passar por. E isso aqui é muito importante nesse texto.
De tempos em tempos, o Senhor convida homens, convida mulheres, convida pessoas, grupos de pessoas e também indivíduos, para viverem chamados específicos e viverem aventuras incríveis com Ele. No decorrer de toda a palavra de Deus, nós iremos encontrar esses exemplos, mas tem algo especial que se esconde atrás dessa palavra usada por Marcos. Mas o que ela significa? Parer Romai, o que isso quer dizer e o que ela quer nos ensinar? Esse verbo, que significa passar por, ele é usado na tradução grega do Antigo Testamento. Ou seja, nós sabemos que a Torá, ela foi no ano 260 e pouco antes de Jesus, traduzida para o grego. E nessa tradução do hebraico para o grego, algumas palavras foram mudadas, não mudou o sentido do texto, mas colocaram, obviamente, palavras com significado grego, mas sem perder a essência do que o texto anterior queria dizer. Então, na Septuaginta, na tradução grega do Antigo Testamento, essa palavra, ou esse verbo, ele era usado como um termo técnico para teofania. Teofania é a palavra que define quando Deus se manifesta, quando Deus aparece de alguma maneira, de forma humana ou não. Aqueles momentos críticos em que Deus fazia aparições impressionantes e temporárias na terra, a fim de escolher indivíduos ou grupos de pessoas com o propósito de transmitir uma mensagem. E geralmente essas pessoas que tinham esse encontro com Deus em teofania, em aparições assim, essas pessoas que passavam por isso, nunca mais seriam as mesmas. Teriam suas vidas transformadas para sempre, e não só as suas, mas transformariam a vida daqueles que estão à sua volta também. Então, Marcos usa esse termo, Jesus está passando por eles, não para dizer que Jesus está passando a passos largos e vai deixar os caras morrerem angustiados ali com o barco virando, mas esse termo significa que Jesus estava passando por eles naquela noite, no sentido de teofania, ou seja, Deus estava se materializando completamente em Jesus, e essa palavra materializando é perigosa, mas Jesus estava se personificando, Deus personificando em Jesus, na figura de Jesus, estava se revelando ali de maneira humana sobre as águas para aqueles discípulos. E aonde foi que isso aconteceu, por exemplo, no Antigo Testamento? E o que foi que mudou na vida das pessoas, onde aconteceu essa teofania, e onde foi usado esse mesmo verbo, essa mesma palavra? Êxodo 33, 19, você não precisa ler. Moisés na fenda da rocha. Diz o seguinte o texto: então disse Moisés, peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar. E esse farei passar, na Septuaginta, é esse verbo que aparece lá. Farei passar toda a minha bondade, diante de você eu proclamarei o meu nome, diz o Senhor. Nesse dia em que Moisés desejava ver o Senhor por uma razão, qual era o contexto? Moisés estava com medo, ele temia por não saber guiar, não conseguir conduzir o povo à terra prometida. Ele tinha acabado de descer do monte com as tábuas da lei, encontrou o povo, tinham construído um bezerro de ouro, estavam idolatrando e adorando um bezerro de ouro. Ele se revolta com a cena, quebra as tábuas da lei, derruba o bezerro de ouro, dá uma bronca no povo, e aí ele fica com medo e fica desesperado, e ele começa a dizer ao Senhor, quem é você que está guiando esse povo? Eu não te conheço. Ele começou a clamar, com medo de não conseguir corresponder ao chamado, ele começa a clamar a Deus, se revela para mim, eu preciso te conhecer. E em meio ao medo, em meio ao desejo de conhecer Deus, e em meio ao medo que veio sobre ele, ele pede então, eu quero te ver, se mostra para mim de alguma maneira. E então Deus diz, entra na fenda de uma rocha, e eu vou passar toda a minha bondade, e você vai conhecer. Então, Moisés, após o Senhor ter passado por ele, nesse evento, nesse dia, ele foi encorajado. Depois que Moisés viu o Senhor passar por ele, ou seja, que Deus apareceu dessa forma para ele, o Senhor refez a aliança com Moisés, que ele não queria mais fazer, e com todo o povo de Israel. Ele deu novas tábuas da lei, porque Moisés tinha quebrado as antigas, e Deus deu a Moisés as instruções para construir um tabernáculo. E o Senhor, a partir daquele momento, passou a habitar no meio do seu povo. Sabe que quando a vida de Moisés mudou completamente, todo o povo foi beneficiado, todo o povo encontrou-se com Deus de alguma maneira, porque Moisés
com medo, cercado de medo, ousou dizer: eu quero te conhecer, por causa disso, o Senhor se agradou da atitude de Moisés, refez a aliança, entregou novas tábuas e disse mais: eu vou agora habitar com vocês, eu vou morar, tabernacular no meio de vocês, e veio habitar no meio do povo. Um outro exemplo onde essa palavra aparece, aliás, no Antigo Testamento, é quando o Senhor aparece a Elias. O Senhor disse a Elias: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois eu vou passar. De novo aparece essa palavra. E qual era o contexto também de Elias? Elias estava escondido numa caverna no Monte Horebe, com medo. Ele havia andado dias e dias com medo, porque o povo queria matar, tirar a vida dele. Tinham matado todos os profetas e só faltava matar ele. E então ele estava com medo, escondido numa caverna, clamando ao Senhor que tirasse a sua própria vida. E aí Deus se manifesta e diz: Elias, fica na frente da caverna que eu vou passar. Ou seja, eu vou me mostrar a você, eu vou me revelar a você quem eu sou. E aí, após o Senhor ter passado por Elias, ele foi encorajado de tal modo, que ele voltou pelo mesmo caminho que ele tinha corrido com medo, fugindo daqueles que queriam matá-lo. Ele voltou pelo mesmo caminho, agora encorajado. E depois que ele voltou, ele ungiu Hazael como rei da Síria, ele ungiu Jeú como rei de Israel, e ungiu Eliseu como profeta, como seu sucessor. E o que isso significa? Que todas as pessoas que tiveram esse encontro, que de alguma maneira Deus passou por eles, dentro desse contexto do que significa essa palavra, eles foram encorajados com todo o medo que eles tinham. E Deus se revelou a esses homens no momento de mais profunda agonia, de mais profundo medo, de desespero, a ponto de pedir que tirassem as suas próprias vidas. Mas Deus aparece justamente no momento mais crítico da vida desses homens, e eles mudam não somente a história de suas próprias vidas, mas a história de todo o povo à sua volta, de todos aqueles que estavam no contexto em que eles viviam. E o que isso pode significar para nós? Por mais que pareça maluco, o que eu quero enfatizar nessa noite, dentro desse contexto, é que Jesus, diferente da música que diz que ele está passando por aqui, Jesus quer passar na vida de alguns de nós nessa noite. Eu acredito que Jesus quer sim passar, sempre e sempre Ele quer passar por nós, nesse sentido, de mudar a história da nossa vida. E o mais incrível, Jesus não está buscando heróis, Jesus não está buscando homens cheios de fé, cheios que transbordam de fé. Jesus não está buscando pessoas que oram, as coisas acontecem, pessoas que não têm medo de nada. Mas assim como Moisés e Elias, que estavam tremendo de medo, sem saber o que fazer, o Senhor se mostrou a eles, e eles mudaram a história do povo à sua volta. Assim como Moisés, que foi por causa disso que Deus veio habitar entre eles, eu acredito que Deus nesse tempo está levantando pessoas específicas, passando pela vida de pessoas que irão guiar outras pessoas a Deus, ao Senhor, que o Senhor irá tabernacular e habitar literalmente na vida de alguns, porque alguns medrosos, alguns que têm medo, arriscaram, ousaram dizer: Senhor, eu quero te ver. E o Senhor vai passar pela vida desses. Naquela noite, aqueles discípulos no alto mar da Galileia teriam uma mudança completa e radical em suas vidas. Jesus iria passar pela vida deles, e isso marcaria eles para sempre. E era disso que Marcos estava falando quando ele usou o termo Jesus estava passando por eles. Pedro caminha sobre as águas na direção de Jesus. O ápice da noite, o momento máximo daquela noite acontece. Somente Pedro arriscou descer do barco. Mas isso não significa que ele era corajoso, que ele tinha uma grande fé. Aqui nós aprendemos que Jesus, como eu já disse, não chama super-heróis para seguir, para caminhar, para viver uma grande aventura com Ele. Jesus não está procurando pessoas que, como eu disse, transbordam de fé, mas Jesus está buscando pessoas que conhecem a Sua palavra, confiam na Sua palavra e desejam ardentemente, todos os dias, conhecer mais e mais dEle, saber quem Ele é, conhecer o seu coração e o que se passa no seu coração para corresponder a isso. Jesus também não está buscando inconsequentes para andar com Ele. Ele não está buscando pessoas que se lançam de precipícios, por exemplo. Pedro se certificou antes de que Jesus estava gostando da ideia de ele andar também sobre as águas. E ele só desceu do barco, apoiado pelo convite do Senhor.
Se você tem desejo, sim, de viver aventuras incríveis com o Senhor, é bom sempre perguntar: Senhor, eu posso ir? Se Ele disser sim, não tenha dúvida, vá. Porque ainda que você falhe, e é muito provável que falharemos, Ele estará lá para nos resgatar, e nos reerguer, e nos levar adiante para chegarmos no fim que Ele desejou para nós. Então, Jesus está buscando essas pessoas que são falhas, que não são tão boas assim no que fazem, que não são tão cheias de fé, mas confiam nele, na sua palavra, e querem viver uma grande aventura com ele. E o que Jesus pode estar querendo fazer nesta noite, nesse lugar, através das nossas vidas ou em nossas vidas. Jesus passou pela vida de Moisés, pela vida de Elias e outros homens, e esses homens fizeram uma diferença em seu tempo. Esses homens tinham fraquezas, tinham medo, tinham inseguranças muitas vezes, mas Deus passou por eles, e eles tiveram suas vidas mudadas para sempre. Mas não somente isso, esses homens, porque ousaram, porque confiaram na palavra, como Pedro confiou, daquele que falava, além de terem as suas vidas mudadas, mudaram a vida dos seus amigos. Pedro experimentou isso, e ele compreendeu que aquele que anda sobre as águas e falava com ele, era o Senhor, e ele viveu essa aventura incrível, e no momento, ou no lugar mais improvável, Deus se revela para ele. E aqui está a minha heresia particular, que eu vou compartilhar com vocês, é muito breve. Imagina só Pedro andando na direção de Jesus, e ele olha para o vento e ele afunda, e Jesus então socorre, pega Pedro e levanta, e diz a ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Só que o texto diz que depois disso, os dois entram juntos no barco, e a gente pensa: puxa, por que Jesus fez isso? Por que Jesus não apareceu com um barco bem maior lá, colocou os 12 lá dentro e foi embora e salvou esses caras? Por que Jesus fez tudo isso? Porque Ele queria mostrar a eles como Deus, como Senhor. Mas Ele queria que eles vivessem também uma experiência sobrenatural, porque o Evangelho diz respeito a uma vida sobrenatural também. Os outros 11 discípulos não tiveram a coragem que Pedro teve. E ele não era tão corajoso assim. O próprio Jesus disse que ele tinha uma pequena fé, mas isso foi suficiente para Pedro pôr o primeiro pé na água e começar a andar. E isso já prova a confiança de qualquer um de nós no Senhor, que é possível andar sobre as águas, seja lá o que isso signifique para nós. Pedro então vai e anda sobre as águas, e afunda, e Jesus resgata ele. E aqui está a minha heresia. Você pode pensar: como é que eles voltaram para o barco? Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas eu já pensei, acho que Jesus então pega na mão do Pedro, e aí se deixa afundar também, e aí eles vão a nado agora para o barco. Eu não sei porquê, não tenho nenhuma sustentação para isso, mas eu não consigo acreditar nisso. Não porque Jesus não soubesse nadar, mas eu acho que não foi assim que aconteceu. Eu também não acho que Jesus pegou a mão do Pedro e sustentou, segurou ele, e foi andando na direção do barco, arrastando Pedro numa posição humilhante assim para os seus amigos, puxando ele por uma das mãos. Eu não sei porquê, mas eu prefiro acreditar que Jesus ergueu Pedro até a mesma altura que ele, e juntos, caminhando sobre as águas, eles voltaram para o barco. E isso não tem sustentação, tá? Isso é pensamento meu. Mas por que eu acredito nisso? Porque esse era o intuito de Jesus desde o princípio, que Pedro experimentasse algo radical, diferente naquela noite. E porque ele falhou, Jesus não o puniria, mas eu acredito que Jesus o levantaria e o faria andar sobre as águas também, e o faria andar de novo e voltar para o barco e encontrar os seus amigos. Ele fez isso, eu prefiro acreditar assim, e eu acredito que Ele quer fazer isso conosco. Naquilo que nós vamos falhar, Ele vai fazer nós andarmos por cima disso que falhamos. Ele vai nos fazer nos sobrepor àquilo que nos derrotou de certa maneira. Nós vamos andar além e Jesus veio caminhando por cima de todo aquele problema, e Pedro iria andar também sobre tudo aquilo. Nesta geração, eu acredito que Jesus está passando pela vida de algumas pessoas chaves, especiais. Elas são medrosas, elas são inseguras muitas vezes, elas são compulsivas, elas cometem erros, elas carregam traumas, mas reconhecerão a voz daquele que diz: eu sou o Senhor, e vão reconhecer o Senhor em meio à sua nuvem de glória. É por ousarem e crerem dessa forma, que pessoas estão vivendo e viverão o sobrenatural de Deus em suas vidas, e levarão outros a viverem também a mesma coisa. Pedro vai continuar falhando muito, até depois da morte e da ressurreição de Jesus.
Só que vejam os detalhes. Daqui mais 2 capítulos, nós lemos o 14 de Mateus. No capítulo 16 de Mateus, Jesus está com seus discípulos em Cesareia de Filipe, e ele vai fazer uma pergunta a eles. Vai perguntar: quem o povo diz que eu sou? Aí de novo vem aquela ladainha: você é um profeta, você é Elias, você é João Batista. Eles estão dizendo todas essas coisas. Aí Jesus diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro é o primeiro a levantar a mão e dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido. Eu costumava acreditar que nessa hora da pergunta de Jesus, veio um funil do céu sobre a cabeça do Pedro e trouxe essa revelação que o próprio Jesus vai dizer: não foi carne ou sangue que revelou isso, mas foi o Pai que está nos céus. Mas eu estou começando a pensar que talvez isso não tenha acontecido exatamente naquele momento, mas na noite da tempestade, Pedro já começou a reconhecer o Messias, porque não só ele, mas todos os seus amigos reconheceram. Pedro vai falhar ainda, mas ele fez com que todos os seus amigos reconhecessem a Jesus. Quando eles voltam para o barco, o texto diz que todos eles disseram: verdadeiramente, tu és o Messias, o Filho de Deus. Todos os 11 que ficaram no barco reconheceram que Jesus era o Messias, por causa da ousadia do Pedro. Todos eles agora, depois de reconhecer, a Bíblia diz que eles se prostraram, todos eles, e adoraram a Jesus, após a tempestade ser cessada. A Bíblia diz em 2 Coríntios que nós nos transformamos naquele a quem adoramos, ou naquilo que adoramos. E eles começaram a ser transformados à imagem de Jesus, após um terrível pesadelo que eles tinham passado, no meio do mar da Galileia. O objetivo de Jesus em provocar situações, em nos deixar e permitir, e até muitas vezes nos empurrar para alguma situação difícil na nossa vida, vai ter sempre alguns propósitos: revelar-se a nós como o Senhor, aumentar a nossa fé, a nossa confiança nele, e nos transformar à sua imagem e semelhança. Pedro, quando viu Jesus vindo sobre as águas, como já disse, não reconheceu, mas ao perceber as pistas, os detalhes, e que só poderia ser o Senhor, eu acho que ele pensou o seguinte: eu estou diante da maior oportunidade da minha vida, eu estou diante ou eu escolho ficar nesse barco, ou eu escolho descer daqui e viver a maior aventura com o meu Senhor que eu poderia viver. E ele escolheu descer do barco, ele escolheu seguir na direção de Jesus, confiando na palavra do Senhor. Pedro decidiu isso, porque não haveria outra oportunidade para ele viver isso. Há momentos em nossa vida que nós vamos ter que descer do lugar seguro. O barco era o lugar seguro de Pedro, o lugar que ele dominava, que ele conhecia muito bem. Apesar da tempestade, eles estavam se mantendo ali dentro. Os outros 11 não tiveram o mesmo insight, a mesma ideia ou a mesma coragem. Mas Pedro percebeu e disse: eu vou viver isso. Eu quero me parecer com o meu Senhor em tudo, inclusive eu quero andar sobre as águas também. E então ele foi na direção do Senhor. E por causa disso, os seus amigos são encorajados a reconhecer o Senhor e adorar o Senhor e serem transformados à imagem e semelhança do Senhor. O que eu acredito e o que eu tenho dito é que eu acredito que o Senhor está passando na nossa vida. O Senhor está passando na vida de alguns, e talvez, e por que não nesta noite, Ele quer encorajar pessoas que estão aqui, que são medrosas, que têm medo de correr riscos, que são tão cheios de traumas, que não têm tanta confiança, que têm apenas uma pequena fé, metade de um grão de mostarda, que não confiam muito, que são tão debilitados às vezes, que dizem: cara, eu sou o mais improvável. Saiba disso, Jesus chama pessoas improváveis, pessoas que não têm uma grande fé, que é espetacular, mas Ele chama aqueles que desejam viver uma aventura com Ele, e que dizem: eu quero confiar, eu quero viver isso com o Senhor, eu quero caminhar com Jesus, assim como Ele caminhou, eu quero me parecer com Ele nisso. Jesus, por mais confuso que você esteja nessa noite, talvez até por causa dessa mensagem, talvez... Eu não sei a situação de ninguém aqui, de nenhum de vocês, mas talvez haja pessoas em nosso meio que esteja passando um momento crítico na sua vida, seja ele na sua vida profissional ou financeira, na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua vida ministerial. Eu não sei a situação que cada um aqui está passando, mas acredite nisso. Jesus, Ele entrou no meio da confusão daqueles discípulos.
Lembre-se que o contexto ali era de total confusão, ninguém sabia quem era Jesus. Estava todo mundo confuso, inclusive os discípulos. Mas Jesus entra na confusão, na fraqueza daqueles discípulos, no caos que rondava os seus corações, e Ele se mostra a eles como sendo o seu Deus. Não importa o caos que você possa estar vivendo hoje, não importa a confusão que ronda a sua mente, o seu coração nesses dias, não importa o quanto você não está vendo o Senhor nesses dias, acredite, o Senhor está aqui e Ele quer passar por nós, ou seja, Ele quer se revelar, no sentido de que Marcos colocou, como Deus de nossas vidas, como Senhor das nossas vidas. E os mais improváveis, talvez aqui nessa sala, poderão ser encorajadores. Lembre-se que o Senhor está buscando pessoas para levar o seu Evangelho adiante, mas levar também pessoas ao Evangelho no sentido de convidar novos guerreiros, novas pessoas que vão caminhar sobre as águas também. Vamos começar a refletir sobre isso. O que aconteceu na vida daqueles que encontraram o Senhor dessa forma? Elias, como eu disse, ungiu 2 reis e ungiu um profeta que sucedeu ele. Nessa geração, há uma falta de pessoas que unjam novos profetas, que unjam reis no sentido de pessoas que vão governar, de pessoas que têm o caráter cristão, que têm os valores dos céus e vão governar não só cidades, mas a nação ou nações inteiras. Jesus quer levantar a sua igreja, ou na sua igreja, homens que talvez sejam desencorajados, que tenham medo, que são fracos, não importa. O Senhor quer nos chamar para ungir profetas, para ungir reis, para orar por lideranças, para orar por governantes, para orar pela situação, por exemplo, atual do nosso país. E sabe que eu estava ouvindo ontem a Stacy Campbell falando, ela estava dizendo que se nós hoje pegarmos alguns jovens e começarmos a trabalhar no coração e na mente deles, e encorajar e empoderar esses jovens, daqui 20 anos, eles poderão ser os governantes dessa nação, e eles poderão mudar completamente o quadro político da nossa nação. Nós precisamos, a igreja precisa, e Jesus, não estou dizendo, Jesus precisa, mas de certo modo Deus está buscando, sim, pessoas que façam isso, que estão nas cavernas com medo, que ouviram palavras talvez de morte, mas que o Senhor quer passar por eles, quer reavivar os seus corações, e eles vão se levantar, e vão mudar a história, o contexto à sua volta, e eles vão ungir profetas e reis, eles vão liberar o poder de Deus sobre pessoas, e vai haver manifestação, vai haver avivamento, vai haver crescimento, e muitas pessoas caminharão sobre as águas, assim como Moisés, pessoas está chamando libertadores, pessoas que estavam jogando a toalha, que diz, Senhor, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer, eu não estou entendendo nada, eu estou com medo. Mas assim como Moisés, o Senhor convida pessoas para ungir, para passar por eles, e esses homens medrosos, essas mulheres que às vezes estão desencorajados, vão se levantar como libertadores, como pessoas que vão levantar outros, e que vão ajudar essas pessoas a enxergar Jesus em meio ao caos, e vão fazer essas pessoas acreditarem que em meio a toda dificuldade que possa haver, seja ela qual for, Jesus escolheu habitar entre nós através do seu Espírito e tabernacular entre nós. Foi por causa de Moisés que Deus veio habitar, cumprir o seu plano de habitar entre os homens. Nesta geração, Deus está chamando pessoas assim. Então, nesta noite, eu quero te encorajar, que não importa o seu medo, não importa a sua limitação. E você pode dizer, mas eu não consigo identificar o meu medo. Qual é o medo que tem me impedido de viver essa aventura com Jesus? Eu quero te dar uma dica de você encontrar o seu medo. O medo do Pedro era se lançar ao mar e sair do seu lugar seguro, do barco. Do mesmo modo, eu te encorajo a pensar, o que é que te causa mais medo? O que é que te causa mais medo quando você pensa em se lançar numa aventura com Deus? E viver o chamado que você já recebeu, ou que você pode vir a receber? O que é que te impede? Que medo vem ao seu coração quando você pensa, eu quero viver integralmente para o Senhor, no sentido de me lançar para a vida dEle, de me lançar na vontade do Senhor? O que é que te dá medo? Esse medo é o seu barco. Esse medo é o que está dando, de certa forma, uma segurança. Nós nos escondemos atrás disso, para não viver esse desafio com Deus.
Mas saiba que se você se lançar nessa noite, se você ousar chegar na beirada e botar o primeiro pé, o Senhor vai te encorajar e o Senhor vai te convidar, e você vai viver uma aventura incrível com o Senhor. Nós precisamos viver um sobrenatural de Deus nessa geração. O Evangelho ele é muito mais do que aquilo que temos experimentado. O Evangelho ele é além daquilo que temos visto. Eu não estou falando somente de milagres, de sinais e prodígios, mas também disso. Mas estou falando de uma geração ousada, de uma geração que vai influenciar em todas as esferas da sociedade, que vão entrar nos meios profissionais, nas corporações, nos meios corporativos, nas escolas, nas faculdades, que vão sair das portas para fora da igreja e vão levar um evangelho poderoso, o evangelho que leva as pessoas a se lançarem em Jesus. Pedro era um medroso, Pedro era cheio de falhas, mas ele ousou caminhar sobre as águas. Eu quero convidar aqueles que desejam nesta noite, dizer: Senhor, eu quero abrir mão dos meus medos. Eu entendi nesta noite que o Senhor está convidando para que andemos sobre as águas, e eu quero me livrar dos meus medos, e eu entendo que o Senhor não chama heróis, porque talvez você ouve muitos testemunhos de pessoas que têm uma fé incrível, e que onde elas oram algo acontece, onde elas põem as mãos algo acontece, e você talvez possa dizer: Senhor, eu nunca vou viver isso, eu tenho uma fé tão pequena. Ou você pode dizer: o meu tempo já passou, eu já tenho sei lá quantos anos de idade, acho que já era, não posso mais viver. Mas saiba de uma coisa: não existe idade para o Senhor usar pessoas, não existe limite para o Senhor, não existe pessoas limitadas diante do Senhor. Quando nós ousamos dizer: Senhor, eu quero me lançar em Ti, lança fora os meus medos, porque eu estou caminhando para o Senhor, eu estou caminhando sobre as águas, eu reconheço e deixo e peço, passa por mim nesta noite. Se você puder e desejar se levantar e começar a orar e levantar as suas mãos e dizer: Senhor, derrama sobre mim as suas promessas, reativa em mim as suas promessas, aquilo que o Senhor um dia falou que eu viveria, um dia falou que eu experimentaria. Talvez você está escondido em cavernas, talvez você esteja escondido com medo de viver aquilo que o Senhor te desafiou a viver, talvez porque palavras vieram de morte sobre você, talvez por causa de desânimos, talvez porque líderes disseram que você não seria, não faria, não poderia, talvez porque alguém matou a sua fé, a sua esperança, a sua expectativa em Deus. Mas saiba de uma coisa: a última palavra vem do Senhor, vem daquele que veio habitar conosco, veio daquele que anda sobre as águas, veio daquele que renova a fé e a esperança, veio daquele que pega um homem com uma pequena fé e faz esse homem andar sobre as águas. É desse Jesus que nós estamos falando, e é esse Jesus que quer passar em nossas vidas nessa noite. É esse mesmo Senhor encarnado, esse mesmo Jesus que é a exata expressão de Deus, a exata expressão do Pai, que está aqui nesta noite. E não importa os seus traumas, não importa os seus medos, não importa as palavras contrárias que vieram a você, não importa o quanto você não sabe remar, Ele vai te ensinar a andar além disso, Ele vai te ensinar a andar sobre as águas, e Ele está te assistindo em suas lutas, e Ele espera somente você dizer: Senhor, se és Tu que fala comigo nesta noite, me convida a ir até o Senhor sobre as águas, e você vai viver algo extraordinário no Senhor. É tempo de vivermos o sobrenatural de Deus, é tempo de vivermos experiências com o Senhor como indivíduos. João Batista, como eu disse, havia morrido, e agora esses homens precisavam ter uma própria revelação do Pai, e Jesus fez isso com ele nesta noite, com eles naquela noite. Então não se preocupe, não pense que toda luta que vem contra você é de Satanás, que toda luta que vem contra você é do inimigo, mas muitas vezes o Senhor só está arrumando uma estratégia, uma maneira, um jeito de se mostrar a você como o Senhor da sua vida, como aquele que nos liberta, que nos salva, que nos restaura, e aquele que nos usa, que nos enche de dom, que nos capacita. E Ele quer usar pessoas como eu e você para ungir reis, para ungir sacerdotes, para ungir profetas, para liberar o poder de Deus sobre pessoas, para orar sobre os vales de ossos secos, e para que venha vida aonde não há vida, para que venha luz aonde não há luz, para que venha amor aonde não há amor, para que venha graça aonde não há graça. E Ele quer usar a cada um de nós, a cada um de nós. Então que você possa dizer nessa noite, se você assim desejar:
Senhor, eu quero ir até o encontro, Pai. Eu quero ir ao teu encontro sobre as águas. Me faz andar sobre as águas nesta noite. Eu quero te sentir, eu quero te perceber. Eu quero viver algo maior no Senhor. Eu quero passar uma estação. Eu quero pular um nível, a um nível mais alto com o Senhor. Não importa o que você já viveu, saiba que Jesus tem sempre coisas maiores para nós. Que você possa orar. Vamos adorá-lo nesta noite. Vamos orar juntos. Vamos clamar que o Espírito Santo venha sobre nós e nos empodere nesta noite. Mude a história de nossas vidas. Mude a história de cada um que está aqui. E que nós possamos resolver atender ao chamado do Senhor nesta noite. Vamos entregar a Ele uma canção. E em seguida nós vamos orar novamente.